Evaldo Cruz, Feira Central e Praça da Bandeira. Apoio Rede Ita. Olá, mais uma Ideia Livre no ar. Muito boa noite a você que chega aqui conosco. E o tema hoje é muito sensível, muito delicado e tão importante quanto. Vamos falar sobre a amamentação. Agosto Dourado, né? Um nome muito bonito, mas para chamar atenção para uma pauta muito valiosa. Essa primeira fase, alimentação importante para esses bebês, para que tenham uma vida saudável. E no centro do nosso debate de hoje, ela que já esteve conosco aqui contribuindo em outros temas, doutora Socorro Martins, pediatra e presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. Antes da gente seguir com a nossa conversa, vamos a um pequeno histórico, um breve histórico aqui da nossa convidada. Maria do Socorro Martins é médica, pediatra e neonatologista, presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, coordenadora da Comissão das Ações de Imunizações do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, conselheira do CRM Paraíba. É preceptora do Ambulatório de Puericultura de Alto Risco do Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande, e professora de Pediatria da Unifacisa. E dividindo a bancada comigo, a psicóloga Josiplessis Marques, a também psicóloga Daiane Arantes e a nutricionista Ceissa Silva. Bom, vamos lá, muito boa noite, doutora Socorro, seja muito bem-vinda e mais uma noite aqui conosco, né? Boa noite, agradeço mais uma vez, né, o convite de estar aqui com vocês. Vamos lá falar de um tema muito delicado, né? Em off, até nós comentávamos antes de começar aqui o nosso programa, sobre o quanto é importante falar sobre a amamentação. Muito se discute sobre o tema, mas pouco se aprofunda a respeito do impacto dessa pauta, né? Não só para a vida da mulher, mas para a vida do bebê também. Existe uma preconização de que a amamentação deve ser exclusiva até os 6 meses de idade, mas a gente está falando de Brasil, né? De um país extremamente heterogêneo, que perpassa por muitas realidades e nem toda criança tem essa oportunidade, nem toda mãe também, né, doutora Socorro? Queria que a senhora falasse, eu começasse a abrir essa nossa conversa falando sobre isso, sobre o impacto dessas diferenças sociais também, né, talvez nessa falta de possibilidade de amamentar como se deve ser. Olha, a amamentação, para ela ser bem sucedida, né, ela tem que haver políticas públicas e amparo legal. E, ao mesmo tempo, um trabalho, um engajamento que começa desde os profissionais da saúde. Aqui a gente tem um exemplo de multiplicidade, né? Nós temos psicólogo, nutricionista, pediatras. Muitas vezes a gente precisa da fono, precisa de um fisioterapeuta. Então, a gente trabalhando em conjunto, a gente consegue resultados melhores. Até porque no país a gente está abaixo da meta desejada. Nós não estamos conseguindo amamentar nossos bebês até 6 meses de idade, exclusivamente ao seio materno. Então, menos de 50% dessas crianças estão sendo amamentadas. E isso foge do que está recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pela meta global de até 2030, essas crianças, a gente atingir pelo menos 70% das crianças até 6 meses de idade. E a gente precisa, além dessa equipe profissional da saúde, nós precisamos também de uma boa rede de apoio, né? Lá quando ela volta para o seu domicílio. Ela precisa do emprego que tenham sensibilidade, né, de entender que essa mãe, a criança tem direito de amamentar. Nós defendemos isso até os 2 anos de idade. Então, no nosso país, aquelas mulheres que estão com seus empregos formais, a maioria é regime CLT, né? Sem falar as que estão fora
né, do mercado dentro de regimes trabalhistas e volta com 120 dias. Então, muitas vezes, essas empresas, nós não temos uma sala de amamentação que ela possa ir lá, fazer a extração do seu leite, retirar para o bebê, porque um dos amparos legais para o regime CLT é que até 6 meses de idade ela tem direito a 1 hora, que pode ser utilizada toda de uma vez só no turno do seu expediente, ou 30 minutos pela manhã ou 30 minutos à tarde, né, para ela justamente dar esse suporte. Mas falta uma sala de amamentação na grande maioria das empresas. E a nossa luta é que seja estendida essa licença maternidade 120 para 180 dias, como no regime estatutário. Então, precisamos de amparo legal. Então, e justamente em casa, quem está apoiando? Essa mãe voltou para o trabalho. E aí, como é que fica essa criança? Então, a nossa luta, enquanto sociedade científica, é de chegar, né, a haver um engajamento para todos os atores da sociedade, não só civil, mas os gestores, e mostrar da importância da gente tentar apoiar, promover, proteger essa amamentação, porque os estudos mostram que quanto mais tempo a criança amamenta, menos ela adoece. E o aleitamento materno hoje, nós sabemos, não é só o benefício para o bebê, é o benefício, claro, todo mundo conhece, a gente divulga, né, da criança, as questões imunológicas, essa criança ficar mais protegida contra doenças infecto-contagiosas, até mesmo enquanto está amamentando, ficar protegida na possibilidade de desenvolver alergias graves, a questão nutricional, que o leite materno, principalmente até 6 meses, é o alimento mais completo para o bebê. A questão da importância dele no desenvolvimento da criança, não só na sua saúde física, emocional, cognitiva, né? Então, os estudos mostram que existem substâncias, componentes no leite materno que fazem com que as crianças que amamentam, elas realmente são mais inteligentes. O desenvolvimento dos vínculos psicoafetivos dessa mãe com esse bebê. Estudos mostram que as crianças que amamentam, elas ficam mais protegidas com relação ao desenvolvimento de psicopatias. Então, assim, os benefícios para a criança são enormes, sem falar que o leite materno na criança também protege para que ela não desenvolva as doenças crônicas que a gente chama não transmissíveis. Obesidade, diabetes, hipertensão, as doenças cardiovasculares. Então, são muitos os benefícios para a criança e para a mãe. Ela também é beneficiada. Então, o leite materno protege a mãe de um percentual importante contra câncer de mama, de ovário, contra as doenças crônicas não transmissíveis que eu citei anteriormente, a questão dela voltar ao peso mais rápido no pós-parto, do útero voltar ao tamanho normal, diminuir os sangramentos. Então, tem esses benefícios. E para a sociedade? Muito. É beneficiada também. A criança adoece menos, há um impacto menor na assistência, na procura pelos serviços de saúde, pelas internações, tá? E menos gastos, né, para a questão da doença, porque será uma criança mais saudável. O investimento será na promoção. E para o planeta. O planeta também é bastante beneficiado. Não vai haver tanta... porque o leite artificial, ele tem o plástico, a matéria-prima, os insumos que se precisa para se fabricar uma fórmula, um leite. Isso tudo é jogado no meio ambiente. E a terra que precisa ser desmatada, né, para se transformar em pasto, o gado leiteiro que vai precisar, que inclusive tem aquela questão da eliminação pelas vacas, né, através da eructação, às vezes do próprio intestino, de gás metano, né, dos gases promovedores de efeito estufa.
tem tudo isso. A questão da água, né, que se precisa para a fórmula. Então, o benefício do leite materno, ele supera tudo que você possa imaginar. E as pessoas precisam entender que leite materno não é só nutrição. Amamentar não é só nutrir. Perfeito. Josiplésis, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, mais uma vez estar aqui, é uma honra. E estar com a doutora Socorro depois de toda essa explanação, estar com Diane, estar com a nutricionista também, com Ceissa, a gente vai crescer muito, tenho certeza, nesse debate. Mas a minha pauta é para aquelas mulheres que, sabendo tudo isso que nos impacta, nos sensibiliza, ainda assim, por motivos fisiológicos, ou por uma depressão pós-parto, ou até por uma questão mesmo estética, elas não fazem a amamentação, né? E aí, principalmente aquelas que não conseguem, que a gente sabe que fisiologicamente elas fazem o estímulo, o fisioterapeuta, toda uma equipe interdisciplinar hoje pratica algumas manobras que facilitam, né? Mas ainda assim, algumas mães elas têm alguma dificuldade de fazer esse aleitamento. Ou por questões emocionais. E aí a minha pergunta é essa. A gente está, como Milena bem disse, o Brasil e o mundo é uma diversidade. Nós somos muito subjetivos. E quando chega até você, essa mulher, como chega para mim no consultório, se sentindo culpada, muitas vezes, e culpabilizada, porque elas não estão dando conta dessa demanda. Como é que você trata? Que encaminhamentos você faz? Obrigada, pela pergunta. Olha, essa mãe que não consegue amamentar por N razões explanadas por você, precisamos ter uma escuta qualificada dessa mãe. Precisamos acolher, entender, tá? E se por acaso, para a realidade dela, a amamentação não vai ser realizada, a gente precisa encontrar meios que alimente a sua criança e que desconstrua toda essa culpa, né, que ela vai trazer, ela vai desenvolver consigo pelo fato de não conseguir amamentar a sua criança. Porque ela não vai deixar de ser mãe porque ela não deu o peito. E eu sempre digo, às vezes nas conversas, nas palestras que eu dou e até dentro do consultório, olha, um peito mal dado é pior do que uma mamadeira. O que é um peito mal dado? É aquele peito cheio de conflito, é aquela mãe que não está focada, ela dá o peito, mas não está, ela não internalizou a amamentação como um todo, né? Então ela está amamentando o bebê e ela está no celular e ela está resolvendo um problema, outro. Então, tá entendendo? Isso aí é mais prejudicial, às vezes, do que a própria ela oferecer uma mamadeira. Então, ela não vai se sentir culpada, tá? A gente não quer isso, até porque desde a história da humanidade, na pré-história, sempre existiu mulheres que não conseguiram amamentar. Né? E o que acontecia na pré-história? Né? Eles utilizavam também meios que fossem líquidos e eles prestaram também atenção aos outros animais, a ovelha, a cabra, a vaca, e trouxeram esse leite também para oferecer àquelas crianças. Na Idade Média, a gente tinha as escravas, né? No final da Idade Média, se profissionalizou as amas de leite, né? Então houve uma época que era uma profissão ama de leite antes de chegar à fórmula, né? Mas tinha que existir uma solução, porque enquanto não se tinha, as crianças morriam, né? Aquelas crianças que não podiam ser amamentadas, elas morriam. Então, a mamãe que não puder, ela não vai se sentir assim. A sua criança, ela vai dar muito amor, né? Se ela não conseguiu dar o peito, mas ela vai dar a mamadeira com muito amor, com muito carinho. Os vínculos psicoafetivos também podem se formar. O cuidar, né? O cuidar é onde se estabelece essa relação, né? de internalizar todo aquele amor, né? E se formar. Então,
é isso que eu digo, que essa mãe que não amamenta, ela também precisa ser acolhida, e a tecnologia nos proporcionou muitas coisas que podem, né, ajudar nesse desafio. Daiane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Milena. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Um prazer estar dividindo aqui com vocês, e eu sempre fico muito feliz quando em uma discussão trazem a psicologia junto. Eu sei que é puxar a sardinha para o meu lado, mas eu vejo como uma forma de ver o sujeito de modo mais integral. E aí, diante desse contexto da amamentação, a gente não pode ignorar de que tem uma puérpera em questão, né? Uma mulher em uma fase um tanto desafiadora, de autodescobertas, de quedas abruptas hormonais, e em todo esse cenário, atrelado ainda a alguns mitos que vão reverberando ao longo do tempo. Então, eu gostaria que a senhora trouxesse quais os mitos que ainda estão vindo, que podem gerar alguma resistência ou alguma dificuldade de amamentação para essas mulheres, e em que ponto a rede de apoio ela pode estar contribuindo de tornar um ambiente favorável para essa amamentação. Olha, obrigada, Dani, pela pergunta. Desde a Idade Média que já se começou a observar, né, um comportamento da mulher diferente, né, principalmente quando veio depois a Revolução Industrial. Então ela começou a se preocupar com o corpo, né, desde aí das mamas caírem, aquele mito que já foi, eu sempre digo assim, um arquétipo, né, no inconsciente coletivo das mulheres. E no mundo moderno, o que nós observamos mesmo assim é mais a questão que ela tem medo de perder sua autonomia, da sua independência, do trabalho, né, de que a amamentação limite, né, o seu crescimento profissional. A questão, muitas vezes, dela não ter uma pessoa que apoie naquelas dificuldades, porque o aleitamento materno, ele não é só essa visão romântica. Com a amamentação, vem também os desafios. E muitas vezes, essas famílias, essa mãe, ela não tem ao lado dela quem incentive, que ajude, tá certo? Que desconstrua muitos mitos com relação à própria amamentação. E no dia a dia que a gente observa mais, é isso aí mesmo, tá entendendo? Uhum. Essa questão, a preocupação com a sua performance física e a questão dela perder a sua autonomia, sua independência, ficar presa, tá? Aquela criança, enquanto ela precisa crescer, se ela está em pleno auge profissional, se recolocando, assumindo funções, né, no mercado profissional, e ela se sente limitada com a amamentação. Obrigada. Importantíssima essa discussão. Ceissa, boa noite. Boa noite, obrigada. E vou aproveitando aqui a deixa da nossa psicóloga. A gente sabe que a gente não pode romantizar o aleitamento materno. E a gente não pode esquecer, né, das crianças APLV, que é um grande mito, né, chega muito lá no consultório de posso ou não posso amamentar. E aí eu queria que a senhora explicasse um pouquinho de fato, né, que de fato a mãe ela pode amamentar, mas ela precisa de uma orientação nutricional, vou puxar a sardinha um pouquinho para mim, para que de fato a dieta dessa mãe ela esteja limpa, né, esteja isenta de lactose ou outros derivados, para que a criança ela continue sendo nutrida. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente? Muito obrigada. Então, é um desafio quando a gente tem, né, criança com alergia com a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Mas a gente conversando, né, com a ajuda de uma NutriPed, muitas vezes a gente consegue superar melhor esse desafio. Então, uma orientação nutricional com relação à mãe, ela não precisa deixar de amamentar. Se realmente for confirmada aquela criança PLV,
tá? Então, essa mãe será orientada com relação à sua dieta restritiva, suplementação de cálcio, e depois nós vamos, né, fazer aquela... Porque, atualmente, o que nós temos de diagnóstico de APLV nesse período é a provocação oral, né? Então, a gente não tem exame laboratorial que realmente feche o diagnóstico. Então, ela vai receber uma orientação específica, nutricional, como é que vai ser a sua dieta, e suplementações, né? Nós vamos precisar também fazer para essa mãe. E seguir a amamentação tranquilo. Isso aí não é problema. Com relação ao HIV, alguns países liberam as mães, principalmente alguns países africanos, e outros países lá da Ásia Ocidental, em que a fome é muito intensa, em que não se tem outra fonte para alimentar a criança. Então, muitas vezes, mães HIV positivas amamentam suas crianças. Aqui no Brasil, não. No momento, oficialmente, pelo Ministério da Saúde, é contraindicado, mas está sendo revisto já. Isso aí, essa questão de mães HIV positivas com relação à amamentação. E a restrição do aleitamento materno é muito pouca, né? Ou antes, tudo era uma contraindicação. Houve época que um anti-inflamatório qualquer era contraindicação, né? Mas hoje, graças a Deus, isso já foi muito desconstruído, e à luz da ciência, né, das novas evidências, poucos fármacos, né, poucos medicamentos, poucas vacinas são contraindicadas durante a amamentação. Perfeito, obrigada, doutora. Você que está chegando agora, né? A gente está falando aqui sobre amamentação, aleitamento materno. A nossa conversa é com a doutora Socorro Martins, ela é presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. Doutora Socorro, falando de comunicação, né? Agora puxando a sardinha para o meu lado também. A gente falava aqui, antes mesmo de iniciar o programa, sobre uma dificuldade que ainda existe com relação a essa campanha, o Agosto Dourado, que nós estamos citando aqui, dos impactos sociais, a mobilização da sociedade como um todo, da própria sociedade civil em torno desse tema. E ainda existe, digamos que, uma inércia, né, em falar sobre a amamentação. É por isso que a gente está abrindo esse espaço, uma hora para falar sobre isso. Mas eu queria que a senhora falasse também na visão dos profissionais que tratam desse tema com mais zelo e mais cuidado, por que isso acontece ainda em 2025 no Brasil, um país que em alguns pontos já está à frente, né, em termos de discussão, mas por que a gente ainda tem uma certa trava para falar sobre esse tema? Olha, obrigada pela pergunta, Milena. O Agosto Dourado é uma lei que foi sancionada no nosso país em 2017. É o Agosto Dourado, que é um mês de conscientização, mas principalmente promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Porque quando houve a Revolução Industrial e que houve a descoberta das fórmulas, do leite em pó, a mulher se colocando no mercado de trabalho e a necessidade de um substituto do leite materno, e não se tinha os conhecimentos que temos hoje da importância do leite materno para o bebê, para a mãe, para a sociedade, para o planeta, como mencionado anteriormente. Então, a indústria láctea tomou conta, né? E o que se observou? Então, os órgãos mundiais, observatórios de crescimento, desenvolvimento e nutrição infantil, né, a própria Organização Mundial da Saúde, a OPAS, começou a observar um aumento na mortalidade infantil por doenças respiratórias, desnutrição, doenças gastrointestinais. E foi se avaliando, né, observando o que é que houve. Então, se observou, né, que diminuiu o aleitamento materno no mundo todo, e o crescimento de leites, na época não era nem fórmulas como temos hoje, eram leites em pó, mas que as crianças, nem todos tinham acesso, né, à questão do leite em pó, e essas fórmulas não tinham os benefícios imunológicos que o leite materno tem, a proteção contra infecções, contra alergias, e começou a se rever isso aí, né? Tanto que houve
reuniões com todas essas entidades para tentar reverter isso aí. Mas aí a indústria já estava muito forte. Hoje a gente sofre o marketing digital da indústria láctea, porque é necessário ter a fórmula, claro, ter o leite para aquelas situações pontuais, mas que não pode ser a regra, né? Então, a partir daí, os órgãos, né, científicos, as instituições científicas que defendem a saúde da criança, começou a produção científica mais acelerada ainda e mostrar, em produzir, né, ciência, evidência científica da importância do leite materno. Então, hoje, a gente está nesse impasse, né, de ter a questão de falta do engajamento. Precisamos, sim, ter um engajamento maior, né? A gente tem um agosto dourado para se falar o mês todo, uma lei que é uma lei, mas ela não consegue, né, ter a comunicação, chegar à população como a gente gostaria de ter. E para isso a gente tem que ter o engajamento, a gente tem que ter espaço nos veículos oficiais de comunicação, como esse que está sendo dado aqui, a nível mundial, a nível de Brasil, para a gente ter essa fala, mostrar à população que precisamos sim resgatar, reverter essa situação, porque é a saúde da criança, é o planeta, é o futuro, né? No caso do Brasil, da nossa nação. Nós precisamos entregar cidadãos saudáveis. Então, como eu falei, o leite materno protege até contra hipertensão, obesidade, câncer, tá certo? E está sendo difícil. E a gente tinha falado anteriormente, né, que é uma luta parecida com a da imunização. Enquanto na imunização a gente precisa, né, chegar a atingir coberturas vacinais acima de 90% a 95% para a grande maioria das vacinas, as taxas de aleitamento materno estão lá embaixo. Menos de 50% das crianças no Brasil atualmente mamam ao seio materno. Então, é preciso todos, né, todos os atores da sociedade, os gestores estão nos ouvindo agora, se sensibilizarem, né? A gente precisa melhorar, ter mais políticas, né, públicas que promovam, que protejam, que apoiem o aleitamento materno. E a gente falar da questão de apoiar, de promover a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem esse compromisso, já é grande, esse protagonismo, a responsabilidade de trazer para a sociedade isso aí, através de produção científica, através de ações, de campanhas e de lutas. Nós conseguimos estender a licença maternidade para as mães de prematuros. Hoje, o prematuro muitas vezes passa 1 mês, 2 meses dentro de uma UTI neonatal, a licença dela vai contar depois que ele sair da alta da UTI neonatal, né? A gente está numa luta agora para que todas as lactantes sejam beneficiadas com 180 dias de amamentação, de licença maternidade, independente do regime trabalhista, se é CLT, se é estatutário. A licença paternidade, né, que é uma luta desse ano, que no CLT 5 dias, no estatutário, funcionário federal, são 20 dias. A gente está lutando por 4 semanas, licença paternidade, tá? 4 semanas, independente também do regime trabalhista. Então, a luta é grande, mas a gente não pode desistir, porque é o futuro, é da nossa nação, é a saúde física, emocional, social, cognitiva, tá? De um todo. Que essa criança hoje será um indivíduo cidadão de amanhã. Estamos falando de um processo a longo prazo, principalmente, né? Então, quero aproveitar aqui, já pedindo para você que está assistindo pela TV, que nosso conteúdo também está indo ao ar no YouTube e você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de amigos, para que essas pessoas também tenham conhecimento sobre tudo que a gente está falando aqui. Meus Plessis. Então, a promoção à saúde, o bem-estar biopsicossocial, e nós que estamos com a pauta da saúde mental aqui no debate, a minha fala é sobre
os muitos transtornos de saúde emocional, mental, que só crescem, né? E que chegam para nós hoje, como as mães que têm o direito a viver sua maternidade e inclusive amamentar, mas como fazer quando ela precisa dos fármacos? A questão ainda que Ceissa pegou da restrição aos fármacos, para aquela mãe que está tratando borderline, transtorno bipolar, ou que ela tem transtorno, algum dos transtornos da ansiedade, ou que ela está usando um antidepressivo, ou porque ela tinha predisposição, ou porque ela desenvolveu pós-parto. Então, nós temos a questão com os psicotrópicos. E eu queria que a sua fala fosse sobre isso, porque chega para nós psicólogos aquela mãe, muitas vezes, com várias informações desencontradas. Ela vai a um médico e ele diz, pode continuar seu tratamento, porque ela já faz uso prolongado. E é uma medicação que a gente sabe que, associado à psicoterapia com o psicólogo, regula emocionalmente. E ela está naquela fase, né, Daiane, de desregulação hormonal. E aí ela vai para um especialista e diz, não toma, para tudo, vai para outro, aí né, pode dosar e vai para outro, não tem problema. E eu queria ouvir a sua fala. Obrigada. Olha, realmente existem psicotrópicos que estão contraindicados à amamentação. Existem outros antidepressivos que já são utilizados desde a gestação e que continuamos na lactação. Hoje, o arsenal é muito grande e nós pediatras, muitas vezes, a gente vai lá pesquisar no site que é o E-Lactância e a gente vê o que é compatível, tá certo? A gente tem até uma diferenciação de classe A, B, C, o que é que pode ou não. A gente tem que individualizar, tá? Mas a gente reforça muito a terapia com um psicólogo, a gente reforça, procura entender muito o ambiente em casa como está, porque muitas vezes, dependendo de como essa mãe vivencia essa maternidade, a gente vê às vezes até elas se libertarem de muitas medicações, até porque ela não tem nem tempo de estar atenta a tantos sinais e sintomas da sua mente, né? E a gente, no dia a dia, observa muito isso, né? De diminuir, mas vai depender muito do contexto social, familiar, do parceiro, né? Ela depende muito do apoio do parceiro. E é um desafio da pediatria moderna, né? Que a gente sabe que essas crianças que estão nascendo hoje, elas serão bebês centenários, né? Elas viverão 100 anos se forem bem amamentados, bem vacinados, bem cuidados, né? Bebês centenários. Mas também temos um desafio grande dentro da pediatria moderna, justamente a saúde mental dessas crianças, que estão sendo bastante impactadas. Mas aí precisamos ainda amadurecer bastante, né, para encontrar soluções. Aí eu só quero fechar minha pergunta com talvez a necessidade de se abrir mais diálogos da psiquiatria com a pediatria e outras áreas, né, como a psicologia, porque a gente sabe que existem mulheres, seres humanos, né, que têm algum tipo de psicopatologia, que o uso da medicação é extremamente necessário, como o caso de uma mãe com esquizofrenia. Não é? Então são casos, ou como uma depressão refratária, que vai e volta, que tem uma cronicidade, né, Daiane, que é grande, e aí naquele momento ela vai estar num ambiente onde quem está sendo visto mais é o bebê, onde muitas vezes ela não tem o apoio do companheiro, onde muitas mulheres, inclusive, sofrem traição conjugal durante ou pós-parto. Algumas sofrem até alguns tipos de violências, porque naquele momento ela não está, se ela tem um companheiro narcisista, naquele momento ela tem que se dividir entre a sua vida pessoal, a sua desregulação hormonal, um parceiro lhe cobrando e um bebê para amamentar, para cuidar. Então, assim, eu vejo ainda, acredito que você também, como um diálogo que deveria ser mais discutido, porque em alguns casos, como você vê, tem que ainda se pesquisar. Esse psicotrópico pode, esse não pode. Mas algumas mulheres, elas realmente têm muita dificuldade de ficar sem psicotrópico, a depender do problema que ela trata, né? Então, você concorda que esse diálogo precisa ser levantado mais do que tem sido?
Com certeza, porque vai haver casos que quando a gente avaliar risco-benefício, a amamentação vai ser contraindicada, né? Então, o ideal é que a gente tivesse esse apoio, né, para se conversar com como você falou, o psiquiatra, o que é que poderíamos fazer, né, para ajudar melhor. E não existe essa conversa, né, de especialista na maioria dos serviços da atenção primária em nosso país. Mas é muito pertinente sua colocação e precisamos avançar mais sobre isso aí. E como eu lhe falei, na grande maioria das vezes o pediatra está lá, né, e ele vai procurar o E-lactância para tentar ajudar aquela mãe. E ainda tem um agravante. Na atenção primária não tem pediatra. Infelizmente, foi retirado o pediatra da atenção primária. E a gente sabe que se tivéssemos, teríamos melhores taxas de amamentação, melhores cobertura vacinal, porque o pediatra, ele é o médico da família, ele não é só do bebê, ele tem uma escuta diferenciada para essa mãe. Quantas vezes ela chega e ele só escuta, né? E ela sai outra pessoa, tá entendendo? Então, assim, muito importante, e ele precisa de todo o contexto, porque a criança, ela é reflexo de um contexto, né? Ela não é o bebê em si, ela é a família, ela é a comunidade. Então é preciso, o pediatra, ele ainda é, acho que o único atualmente, um médico que a gente chama holístico, né? Ele tem uma formação holística total daquela criança. Mas esperamos que a gente avance mais, né? Para a gente conseguir melhores resultados. Obrigada. Perfeito. Daiane. Foi falado até então todos os benefícios que a amamentação traz para o bebê, né? E contra isso não há argumentos, porque todas as evidências vêm mostrar esses benefícios, assim como a mãe, no contexto fisiológico dela. Porém, esse período de pós-parto, ele é bem desafiador, né? De muita exaustão, de muita demanda, privação de sono, dentre toda essa perca de identidade. E a senhora trouxe um ponto muito importante, que foi sobre essa disseminação, né, dessa informação. Enquanto isso, eu pensei nas comunidades que não têm acesso a alguns canais de comunicação como nós temos. E em outro ponto, a relevância que esse pai que não amamenta tem nesse cenário da amamentação, tendo em vista que nesse período de pós-parto a mulher demanda dele de modo ambivalente, né? O pai do filho dela e o esposo dela. Então eu gostaria que, se possível, a senhora compartilhasse esse pai nesse cenário da amamentação, qual o impacto do suporte dele e como, né, representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, como nós, quanto sociedades, gestores, podemos auxiliar para que essa informação ela chegue de modo acessível a outras pessoas também. Eu acho que uma grande conquista seria realmente a gente ampliar a licença paternidade, uma participação ativa, né, desse pai. Porque hoje nós já temos estudos mostrando que a presença do companheiro, do pai, fortalece emocionalmente melhor esta mulher. Divide com ela as responsabilidades, porque ela está muito sobrecarregada. Muitas vezes essa mãe, ela tem outra criança, ela tem todos os afazeres de sua casa, ela vai cozinhar, lavar, ela vai fazer tudo e ela está só. E a presença desse pai vai facilitar muito, tá certo? Nesse enfrentamento mesmo que ela está vivenciando naquele momento. Agora, eu não entendi, não sei se eu respondi. Você falou como o que poderíamos fazer para ampliar esse conhecimento da licença paternidade? Não, a respeito do próprio aleitamento e a importância dele, tendo em vista que em algumas comunidades, em alguns públicos, através de uma TV, através da rádio, a gente não conseguiria alcançar, por falta de acesso mesmo, né? A gente sabe que nós temos algumas comunidades com vulnerabilidade social, e que a gente precisaria ter algumas estratégias onde, por vezes, optam pela amamentação por questão de custo, por não ter como custear uma lata de leite, por exemplo. Então, como que a gente levaria também essa informação de que elas não estão escolhendo somente porque não podem comprar uma lata, mas porque elas têm realmente o que é de ouro para essa criança e o cuidado com essas famílias? Olha, o aleitamento materno,
o seu fortalecimento, ele deve começar já a nível educacional, de se falar já nas escolas, aos adolescentes, da mulher já no seu pré-natal ser preparada, do pai ter oportunidade, se não todas as consultas, mas as principais, acompanhar essa mãe, tá entendendo? Porque é desde antes. Fica difícil quando o bebê nasce e você se informar de tudo. Então, deve haver um trabalho, aí vem também a atenção primária. Então, a educação com a saúde. Então, a atenção primária, que é a capilarização da saúde do nosso país, onde começa tudo, onde está 80% dos atendimentos. Então, deve estar lá equipes de profissionais capacitados, sensibilizados e já começar a trabalhar o aleitamento materno, principalmente no atendimento às mulheres, né? Então, já com seu ginecologista de rotina, quando ela já pensar em amamentar, já haver esse preparo. Eu acho que tem que ser algo de assim, mais profundo, tá entendendo? Não só uma política qualquer, não só uma campanha. Aleitamento materno, agosto dourado, deve ser o ano todo. É um mês simbólico, né? O agosto dourado. Mas as práticas, as ações, né? A conscientização, ela deve ser contínua. Né? Os 12 meses do ano, se falando, se mostrando e principalmente, Daiane, se sensibilizando. Tá? Porque se não houver essa sensibilização, né, levando a uma conscientização, a gente não consegue avançar muito. É verdade. Obrigada. Perfeito, Ceissa. Vamos lá. Falando de nutrição, é muito comum a gente ouvir, principalmente das nossas redes de apoio, sobre o leite. Né? A gente escuta muito e por muitas das vezes as mães um pouco mais sensibilizadas quando chega uma avó, uma parente e diz que esse leite ele é fraco. E a gente precisa, de fato, bater em cima disso, né? Não existe o leite fraco, né? O leite ele vai se adequando para cada bebê. E aí acaba que quando é uma alimentação mista, né? Que é quando a criança ela faz tanto o aleitamento materno com o uso da fórmula, acabam entrando com os engrossantes. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o uso, né, que é onde a gente fala tanto que não é para ser utilizado, por que não é para ser utilizado, mas eu queria ouvir um pouquinho a senhora explicando a gente o porquê de tudo isso. Obrigada. Pois é algo com relação aos aspectos nutricionais mais graves que a gente encontra. Isso. Porque o espessante, ele está fora, né, da fisiologia, da anatomia de uma criança abaixo de 1 ano. E as pessoas, principalmente a rede do apoio, né, a mãe, a sogra, muitas vezes elas vieram de uma geração que foram 100% influenciadas da indústria alimentícia, da indústria do leite. Que o leite materno é fraco, né? Que tome aqui que o bebê vai deixar de chorar. E muitas vezes, quando eu digo que falta na atenção primária, a presença do pediatra, porque o pediatra, ele vai chegar lá para aquela família e vai dizer, olha, o bebê é normal esses primeiros dias, enquanto ele se autorregular, ele às vezes mama de 1 em 1 hora. 2 em 2 horas, porque ele mama 1 minuto, 2, 3, parou, não é porque encheu a barriguinha, porque ele cansou. E você tem que ficar disponível. Ele mama muito à noite, sim, é a natureza, é à noite, na sucção da madrugada que os picos, né, de prolactina vão lá para cima, a produção de leite aumenta. Então o bebê precisa mamar de noite, de madrugada, até para cumprir o seu ciclo fisiológico, hormonal. Então falta um profissional para examinar essa criança, mostrar que ela está bem, às vezes já está ganhando peso, urinando bem, o intestino funcionando direitinho, seus reflexos, né? Tudo certinho, tá entendendo? E chegar para essa família e dizer, seu filho está bem, vem cá, vamos sentar. Olha, você vai precisar realmente se adaptar aos ciclos biológicos do bebê, ao ritmo circadiano.
esse primeiro momento, muitas vezes essa primeira quarentena, não é o bebê se adaptar à mãe, mas é a família e principalmente a mãe. Isso é natural, isso vai passar, o bebê vai se autorregular com o momento. E vamos esquecer essa história de leite espessante, porque vai ter o risco dessa criança se sensibilizar com a proteína, dela desenvolver uma diarreia osmótica e vir uma diarreia infecciosa e toda a cascata, né? Aí a própria obesidade infantil, aí né? vem, isso é a curto prazo. E a longo prazo, a gente já sabe, né? O desfecho que a gente já está vivenciando aí, crianças obesas, né? Hipertensas. Então, precisa. Então, é urgente, como política pública de saúde, ter o pediatra na atenção básica para fazer essa primeira consulta de puericultura, para tranquilizar essa família que chega ansiosa, né, sem saber o que está acontecendo e vai optando justamente pelos pitaqueiros, né, que muitas vezes são bem intencionados, mas não têm conhecimento científico, né? Então, eu vejo que é dessa forma aí que a gente melhoraria e faz falta. E outra coisa, a gente sabe que os princípios do SUS, da integralidade, da equidade, da universalidade, e a gente vê com a criança faltando equidade em nosso país. Porque as famílias que não têm condições de pagar um plano de saúde ou uma consulta particular, suas crianças são atendidas, não é desmerecendo ninguém, mas o médico da criança é o pediatra, do jeito que o médico do pet, do seu bichinho, é o veterinário, né? Então, mas as crianças em nosso país não está tendo essa equidade, só tem acesso a pediatra na atenção básica no momento que as famílias mais precisam, quem tem condições de pagar particular um plano de saúde. E a Sociedade Brasileira de Pediatria está em luta. A luta é grande e precisamos muito, principalmente, né, da sociedade civil, dos veículos de comunicação, das famílias, para a gente reverter isso aí. Perfeito, obrigada. De fato, extremamente importante. E falando também no grau de importância, a gente tem um problema, doutora Socorro, com relação aos bancos de leite, né? Campina Grande e outras grandes cidades também sofrem com a baixa no estoque. E aí a gente fala de um problema de muitas camadas, né? A gente fala de uma questão cultural que a gente já citou aqui também. Mas falando para essas mães que têm condições de doar leite, que amamentam muito, que tem muita produção de leite, como convencer essas mulheres de que isso é fundamental, que existem crianças dependendo desse processo? Como é que seria essa comunicação? Olha, é importante que elas sejam engajadas, esclarecidas, que esse leite materno dela, que é branco, mas que é dourado e que vale muito, e que vale tanto quanto o sangue, do jeito que sangue vale, salva vidas, o leite materno salva vidas dentro do útero neonatal, aqueles prematurinhos. Então, se você está amamentando e o bebê não está dando conta, doe seu leite materno. Inclusive os bancos de leite, eles pegam em casa. E uma das coisas que a gente tem que se orgulhar no SUS, na atenção primária, e quando a gente está no Agosto Dourados, é a nossa rede de banco de leite humano em nosso país. Aqui na Paraíba estamos de parabéns, Campina Grande, profissionais comprometidos, inclusive eles lá também dão assistência àquelas mães com a mama puerperal, que está passando por dificuldades na amamentação, vai naquele banco de leite, tem a físio, tem a fono, né? Tem a enfermagem, tem uma equipe multiprofissional que vai ajudar aquela mãe. E muitas vezes aquela mãe que foi ajudada, ela reverte essa ajuda em doação de leite materno. Maravilha, importantíssimo isso. A gente tem um tempinho ainda para fazer uma rodada rápida de perguntas e respostas rápidas também, Josipressa. Ele falou sobre o estresse, né? E hoje a OMS publicou um número bem alarmante de ansiedade. 2,6 milhões notificados de pessoas em tratamento para ansiedade. E a gente sabe que o puerpério traz muita ansiedade, incertezas, medos, né? Mudanças. Toda mudança provoca estresse. E a minha fala
Na verdade, é para lhe ouvir nesse sentido. Se você também observa que mães estressadas, bebês estressados, que o momento do aleitamento materno, ele deve ser um momento de troca de afeto, de olhares, ainda que essa mãe não consiga fazer o aleitamento convencional, mas que ela consiga dar tempo dela. Você falou um dado muito importante, que é o uso excessivo de telas. Isso dá várias pautas, que não é o caso, mas o que se vê hoje é que as mães estão tão envolvidas também com esse novo comportamento que elas estão tão estressadas para não perder tempo. Enquanto o bebê mama, elas estão lá conversando com alguém na rede social. Ela não está com aquele ser ali, né? Ela não está focada, ela não está vivendo aquele momento. Então, é uma fala de observação, de preocupação. E eu lhe pergunto, você concorda que essa mãe precisa ter essa consciência de que ela tem que dar muito mais do que todos os princípios ativos do leite? Mas ela precisa dar de si, seja de uma forma ou de outra. Com certeza. E até, assim, na sua fala, eu estava lembrando aqui, né, me reportando à minha fala anterior, a questão da atenção primária. Como seria importante, como é importante a presença de um psicólogo na estratégia de saúde da família, na atenção básica, principalmente nesse momento, de realmente a mãe ter esse apoio, né? Ter o pediatra, ter o psicólogo. A criança está com dificuldade de pega. Será que a fono dá uma olhadinha na pega dessa criança, ver se essa criança realmente tem alguma disfunção anatômica, funcional? Tem uma nutricionista. Então, infelizmente, a gente não tem no nosso país. Mas essa fala aqui pode ser um embrião, que isso se dê desdobramentos, né? Para que se conscientize a população da importância, né, dessa mãe que está amamentando, dela ter esse amparo psicológico, esse suporte, né? Eu acho que a gente reverteria muita ansiedade, né, muitos distúrbios que elas apresentam nesse momento e não tem um direcionamento profissional, não tem um olhar profissional para se dar o diagnóstico e uma condução terapêutica adequada. Elas ficam no vácuo, elas vão para a rede social, elas vão para alguém, um pitaqueiro, um achista, tá entendendo? Mas ela não tem o profissional certo. Então faria uma grande diferença nessas nossas taxas de amamentação, esse suporte psicológico dessa lactante, dessa nutriz. E até porque a gente sabe que o estresse é um dos maiores inimigos da lactação. Ele corta o eixo, porque enquanto a mamãe está amamentando, aquele estímulo neurosensorial vai até o hipotálamo anterior, posterior, para a produção dos hormônios, a prolactina, a ocitocina, que manda o comando para aquelas mamas produzirem o leite. As glândulas mamárias estão ali na mama, se elas obedecem a esse comando. Então o estresse, ele bloqueia isso aí. Que enquanto isso, o cortisol, ele inibe a produção do leite. Né? Então essa é a minha fala, é que haja esse olhar, esse tratamento, acompanhamento pós-parto, né? Pós-parto, puerperal. Porque o estresse hoje acomete todas as faixas etárias. E é um dos maiores inimigos, realmente, da amamentação. Isso. Daiane. Há uma frase que reverbera, né, no meio da sociedade, que é nasce uma mãe, nasce a culpa. Uma frase que eu particularmente tenho uma certa aversão, porque normaliza uma maternidade pesada, uma maternidade de muita culpabilização com essa mulher. Dentre essas culpas, uma é da cólica causada no bebê, por muitas vezes acusada pela alimentação que essa mulher tem. Eu gostaria que a senhora pudesse explanar um pouco de qual o impacto que a alimentação dessa mulher tem de fato em reverberar nessa cólica da criança. Obrigada, Daiane. A cólica, como o refluxo, como a regurgitação, tal, existe uma série de sintomas que na maioria só são funcionais, fisiológico, pela imaturidade do organismo de uma maneira geral da criança, que a gente chama que é o período esterogestacional, do dia que nasce até 3 meses de idade. E a
a cólica é multifatorial, não é só alimentação. A alimentação entra com um percentual muito pequeno para aquelas crianças que têm alergias alimentares, tá? Intolerância à lactose. Então, a gente precisa desmistificar isso, né? Então, a grande causa, assim, é multifatorial, mas o principal é a imaturidade do trato gastrointestinal do bebê. Agora, o estresse entra, a aerofagia, o bebê, você tem que corrigir aquela questão do bebê ficar com a boquinha aberta o tempo todo, chorando o tempo todo. Então, são muitos fatores, tá certo? E ela precisa ter o acompanhamento médico para ser adequadamente orientada, porque essa condição de nutriz, ela precisa ser muito bem alimentada. E às vezes você observa nutrizes, né, mães que estão amamentando com dietas restritas, sem necessidade e com prejuízo, não só para ela, nutricional, como para o bebê também, porque ela vai passar um leite inferior em termos de nutrientes para aquela criança. Então precisa ir na atenção primária, um médico, né, para ver, avaliar direitinho essa mãe, fazer a orientação adequada e o pediatra preparando esse período esterogestacional do soluço, da cólica, da disquesia. Hoje está na moda, né, a disquesia, né, mas realmente existe e que são os sinais e sintomas, mais de 90% não tem uma causa orgânica, não é uma doença. É funcional, né? É pela imaturidade mesmo do organismo do bebê. Obrigada. Vou aproveitar a pergunta de Milena, né, que quando a gente fala sobre o aleitamento materno e o banco de leite, né, eu fui essa mãe que teve uma hiperlactação e fui doadora. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho, porque por muitas das vezes a gente não sabe a quem procurar. E de fato existe uma equipe, a gente costuma culpar muito o SUS, mas nesse momento o SUS ele atua brilhantemente, né, porque a equipe ela vem até você, você não tem trabalho algum, o seu único trabalho é retirar o leite. Eles vêm, eles preparam, eles lhe ajudam, tive acompanhamento psicológico, porque de fato é muito importante tudo isso, é muito novo quando você é mãe de primeira viagem. Você tem muitas responsabilidades, muitas culpas também, mas essa parte o SUS funciona. Onde é que a gente poderia encontrar isso aqui em Campina Grande, doutora? Olha só, aqui em Campina nós temos o IZEA, né? O Banco de Leite do IZEA, que é o nosso orgulho, né? Assim, quantas famílias, quantas mães já foram beneficiadas e quantas crianças. Então, você lá chegando no IZEA, você se direciona ao banco de leite do IZEA, tem a coordenadora lá e ela vai ver qual a sua necessidade, se é para doar, se é para ajudar, você está com problemas, né, com a mama puerperal, que a gente chama, é a fissura, é a mastite, é o engujamento mamário, né, a obstrução de ducto lactífero. Então lá tem a fisioterapeuta, tem todo esse pessoal, né, que juntos fazem uma grande diferença nas famílias e na vida das crianças, porque, como eu falei anteriormente, o nosso banco de leite, eles são, assim, inclusive a gente exporta tecnologia para outros países, né? Como a extração, a conservação, tem todo um amparo, tem um processamento tecnológico. Então, aqui em Campina, no IZEA. E esperamos que outros locais, outras instituições sejam contemplados, que abram mais bancos de leite, porque não é só conservar, armazenar e distribuir leite humano materno, ele também tem esse outro papel social, tá certo? De ajudar essas puérperas. Então é uma luta também da Sociedade Brasileira de Pediatria aumentar o número de bancos de leite no Brasil. Perfeito. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Conversa rica e produtiva. Quero agradecer demais a nossa bancada maravilhosa e agradecer também à senhora, doutora Socorro. Muito obrigada por aceitar esse convite. E eu agradeço também a oportunidade de estar aqui e de ter vocês aqui hoje, nessa noite. Maravilhoso. Então, quero desejar uma excelente noite a você que está nos assistindo, nos acompanhando, ou pelo nosso canal 18.1, ou através do YouTube. E lembrar que na próxima terça-feira tem mais um Ideia Livre. Até lá!